Ele tem um filhinho lindo que é o Samuel. Esse casal tem sido bênção na nossa vida, bênção no ministério. E Deus deu uma visão, Deus falou, trouxe uma palavra de revelação ao Carlos naquela noite da consagração dos adolescentes. E eu pedi, Carlos, assim que nós tivemos a oportunidade, você vai trazer esta palavra para os irmãos Gideões. Está aí na sua apostila, eu quero convidar o Carlos nesta hora. Uma palavra de bênção, estenda a sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, queremos abençoar o teu filho, seja sobre o Carlos a tua unção maravilhosa nos seus lábios, sobre o seu coração, seus olhos, seus ouvidos, a sua mente, ele é todo teu, Senhor, e que o teu Espírito Santo use agora para ministrar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. A graça e paz, irmãos. Bom, hoje é um dia assim, muito gostoso, né? Um dia de júbilo mesmo, né? Que nós, irmãos de Gideões, temos a oportunidade de confraternizar, tivemos esse tempinho para conversar um com o outro, já conheciam pastora de Volta Redonda, tem o pessoal aqui de Ribeirão das Neves, de Contagem do Núcleo de Eldorado, está em peso aqui, nós conhecemos muitas pessoas de lá, né? Tem gente de Betim, né? Tem gente, né? Pode falar, o Betim ali, Ribeirão das Neves, aqui, glória a Deus. Tem pessoal do Eldorado. Ó, em peso, hein? Vespasiano, aí está representado. Sete Lagoas, Lagoa Santa. Tem Timóteo, glória a Deus. Tem gente aqui, Igarapé. É uma festa, né, irmãos? Eu vou ser bem breve, bem rapidinho, porque nós sabemos que o Senhor, igual o pastor Márcio falou hoje de manhã, às vezes aquele ferrinho enferrujado lá, se encostar no local certo, passa a corrente, acende a lâmpada. E assim o Senhor tem feito na minha vida e na vida da minha esposa. Depois que nós passamos a ser Gideões, nós começamos a orar mais, e o ano passado o Senhor fez assim maravilhas na nossa vida. Passamos por muitas dificuldades. A pastora Ângela falou, nós somos dentistas, e o Senhor, a primeira coisa que Ele quebrou em nós foi o orgulho. Porque o ano passado nós ficamos numa crise financeira tão grande, mudamos de lugar, de consultório, a ponto de nós encontrarmos lá no Eldorado, na célula que nós frequentamos, nós ficamos sem carro, tivemos que vender um porque estava em dívida, o outro foi roubado, a Janaína teve bebê, parou de trabalhar, mudei de local de trabalho e entendemos o que era estar nas mãos do Senhor. O Senhor quebrou o nosso orgulho, e para a honra e glória dEle, naqueles dias, até um irmão da célula do Eldorado, ele nos abençoava com cesta básica. Imagine que para dentistas que eram, né, se achavam assim, aos olhos do homem, né, nós temos profissão e tudo, e o Senhor nos mostrou, e Ele vem nos quebrando. E para a honra e glória do Senhor, a partir desse ano, o Senhor tem feito o contrário, Ele tem nos alimentado a cada dia. E hoje de manhã, quando eu estava aí junto com vocês, ouvindo a irmã Deise falando, coisas maravilhosas o Senhor tem feito no nosso meio, amém? Então eu vou partilhar o que o Senhor fez, qual foi a visão que Ele deu naquele dia. Eu estava ali no cantinho orando, a hora que foi derramar o azeite nos primeiros Gideões, o Senhor falou assim, o ministério de Gideões é para mim como uma oferta de manjares, de aroma suave. E completou assim, que esses sacrifícios que eram feitos no passado se completaram com a vinda de Jesus, mas que ele via dessa forma esse mover dos Gideões. Só que olha que coisa interessante, eu até estava lendo outro dia, me testificou muito ao coração, estava lendo um trecho da pastora Valnice Mil Homens, e ela estava falando, quando o Senhor fala, primeiro Ele fala no nosso coração, a gente nem entende direito, depois vem para a mente, e a gente começa a pesquisar e a buscar, e vai entendendo o que o Senhor quis falar naquele momento. Ao contrário de quando a gente lê a palavra ou ouve a palavra. Primeiro passa na nossa mente e depois vai para o nosso coração. Então, naquele momento, eu que nem entendia muito o que era a oferta de manjares, comecei a procurar. E o Senhor me falou, vai em Levíticos. Abri Levíticos 2 e comecei a ler. Então, para resumir aqui, na apostila de vocês, na página 20, é a penúltima página, tem um texto que fala da oferta de manjares. E eu vou resumir esse trecho. Eu só queria que vocês pegassem a Bíblia
e abrissem na 1 Coríntios, no capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 13. A palavra diz assim: disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. E o Gideão, todo crente fala a linguagem espiritual, mas ele se aperfeiçoa em Jesus na linguagem do Espírito. Então o que nós estamos falando aqui é testificando Espírito com Espírito, o Espírito de Deus em nós falando ao nosso coração. Amém? Nesse dia, então, o Senhor, eu fui ler então em Levítico o que era, para eu entender o que era oferta de manjares. Lá no Antigo Testamento, né, nós sabemos que os judeus faziam sacrifícios, tanto sacrifício de expiação de culpa, né, para perdão dos pecados que Jesus já cumpriu por nós, como outras ofertas pacíficas e as ofertas de manjares. As ofertas de manjares naquele tempo era uma forma de reconhecer a bondade e a grandeza de Deus. E o Senhor me falou naquela hora que a oferta era composta de basicamente 4 elementos. A flor de farinha, que é o trigo moído, bem fino, né? É o trigo mais fininho que se tem, a flor de farinha. Que nessa oferta, a flor de farinha, se deitaria azeite. É a unção dos Gideões, que é a presença do Espírito Santo. E o Senhor fez ressaltar um detalhe muito importante. Ele falou assim, que o sal da oferta, Ele mesmo colocaria. Não era o Gideão que levaria. E Ele me explicou. Nos estudos, e o Senhor foi me falando, nós fomos à casa dos pastores, o Senhor foi nos falando. O sal na Bíblia é um sinal, né, um símbolo da imutabilidade de Deus. É a essência da fidelidade de Deus na sua aliança. Olha que coisa maravilhosa. Então é uma oferta em que o Gideão é a flor de farinha, é a presença dele ali no momento de oração, né? O deitar o azeite é a unção do Espírito Santo de Deus, que vai capacitar o Gideão para que ela seja uma oferta agradável ao Senhor. O sal, então, o Senhor ia colocar, e olha que coisa interessante, eu fiquei assim, maravilhado com isso, porque na oferta queimada, o sal, por ele ser um mineral, ele não queima, ele permanece. Exatamente o que significa a imutabilidade do Senhor. E fala também a oferta que não poderia conter fermento nem mel. Bom, o fermento na massa, né, no contexto, assim, se a gente for entender o contexto do fermento na massa, significa influência. Pode ser uma influência positiva ou negativa. Quando Jesus nos fala para os seus apóstolos, para eles não se contaminarem com os fermentos dos fariseus, dos herodianos, dos saduceus, era uma influência maligna, que significava o quê? Impureza. Então, o que acontece? O Senhor, nessa oferta especificamente, Ele diz, não colocai fermento. Mel também não. Por quê? Primeiro porque o mel, quando a gente vai fazer uma massa, por exemplo, um pão, mesmo que ele for de sal, se a gente colocar um pouquinho de açúcar no fermento, acelera a fermentação, né? E segundo, que tanto o fermento quanto o mel são produzidos por seres, né, biologicamente, é composto biologicamente. Então, o Senhor não queria uma influência nenhuma. Isso, irmãos, a falta de fermento e falta de mel no ministério dos Gideões, o Senhor nos falou, que significa oração em santidade. Uma santidade que o Senhor Jesus comprou para nós e que Ele tem distribuído a cada um de nós segundo o seu Espírito Santo. Ele distribui os seus dons na medida em que cabe o nosso recipiente. Quanto maior eu me esvazio, quanto mais eu me esvazio de mim mesmo, mais eu estendo a minha capacidade de receber do Senhor. Quanto mais eu fico preso a mim mesmo, menor é o meu recipiente para receber graça do Senhor, santidade do Senhor. Isso para que ninguém se vanglorie, para que ninguém bata no peito e diga, eu oro. Ou então, quando for um Gideão da adoração, a minha adoração é mais aceita. Ou então aquele pregador da palavra falar assim, eu prego a palavra com mais eficiência. Não. O Senhor Jesus conquistou a santidade para nós. Nós só executamos a santidade aqui. Amém? E aí nós ficamos assim tão felizes, porque nós entendemos o que era. Então, na hora que o Gideão, ele se prostra ali diante do Senhor, como essa oferta queimada ao Senhor, tinha um outro elemento, que era o incenso. O incenso da oferta é todo queimado na hora da oferta.
ao contrário dos outros elementos, porque era o seguinte, a pessoa chegava para ofertar ao Senhor, levava o seu punhado de farinha, né, de flor de farinha, o seu azeite, o sal, que nesse caso o Senhor tem nos fornecido, e também o incenso. Lá na tenda da congregação, quando o sacerdote ia oferecer, ele queimava uma parte, né, na Bíblia fala parte memorial dessa oferta, queimada ao Senhor. E o restante da oferta ficava para o sacerdote. Olha que glória a Deus. Quando Gideão está ali orando, intercedendo para a igreja, falando para o Senhor abençoar a sua liderança, os membros da igreja, aqueles que ainda virão, ele também está recebendo. Porque a palavra diz, buscai primeiro as coisas dos céus, e as outras vos serão acrescentadas. Claro que muitas vezes nós chegamos lá, igual a pastora Deise falou, a gente quer chegar lá e que às vezes está com um problema dentro de casa, está com um filho que está com febre, às vezes até com coisa mais simples, ou está com contas para pagar e não houve recebimento naquele mês suficiente, mas nós estamos ali para prestar culto ao Senhor, oração ao Senhor, dar o melhor de nós, a flor de farinha. E ali, a gente ali fazendo, com tanta alegria, às vezes é até difícil a gente sair de casa, tá com pressa, sair tudo, mas quando você chega lá, que você está em contato com o Senhor, abre o seu coração, porque enquanto você está achando que está ofertando, o Senhor está abastecendo os seus celeiros. O Senhor está curando dentro da sua casa. Mesmo que o seu pensamento não se transforme em palavra, mas o Senhor está cuidando das coisas que são suas. Deixa a preocupação de lado, deixa a bagagem toda para o Senhor. Só Ele consegue sustentar todo esse peso. Só Ele conseguiu vencer a morte. Se entregue ao Senhor, oferte o melhor que você tem naquele momento. E pode ter certeza que o Senhor vai estar te abastecendo, porque Ele conhece mais as suas necessidades do que você mesmo. Naquela hora o Espírito Santo está ali intercedendo junto com você, está ali com gemidos inexprimíveis, você pode estar clamando, pode estar orando, falando em línguas, e o Espírito Santo ali é todo o incenso queimado. Olha que coisa maravilhosa. Está lá em Levítico capítulo 2. Todo o incenso subia aos céus. Incenso significa oração. Tudo que é direcionado ao Senhor vai subir diretamente para o céu. E o restante para o sacerdote, para ele se alimentar, para que ele pudesse também ter o azeite, ter alimento e ter o sabor. Amém? Irmãos, neste momento, só para completar rapidinho, olha que coisa interessante. Foi uma testificação assim maravilhosa, porque o pastor Paulo e a pastora Ângela tiveram a revelação do ministério, e o Senhor falou de 3 pilares que o ministério se sustentava. O pilar da adoração, o pilar da oração e o pilar da pregação da palavra. Neste momento nós estamos vivendo a implantação do ministério Gideões da oração. E olha que coisa interessante. Lá em Levítico 2, depois vocês vão ler, a oferta de manjares ela era queimada ao Senhor de 3 formas. Assada em assadeira, cozida ou frita. Olha que coisa maravilhosa. 3 formas se ofertava ao Senhor, e da mesma forma ele recebia. Então o Senhor tem falado assim grandes coisas nesse ministério, irmãos. Eu sei que Ele tem falado a cada Gideão nos momentos de oração, em casa, igual o pastor, o irmão Wander fez o hino, quer no lar ou no trabalho, quer na torre ou da prisão. Nós estamos orando em santidade. É aqui no ministério, a hora que nós saímos daqui, pegarmos o carro, pegarmos o ônibus, pegarmos o metrô, nós continuamos Gideões da oração. É em casa, frente às adversidades, nós só falamos, alto lá, Satanás, alto lá. Há um Senhor a quem eu sirvo. Foi derramado um sangue por um justo para me colocar diante do Senhor Deus como filho. Alto lá. E você só repreende. E a glória do Senhor manifesta na sua vida. Amém? Graças a Deus. Irmãos, eu gostaria só de fazer uma pequena oração neste momento. Coloca a mão no seu peito nesta hora. Oi, andarayashiri andelestidiras. Ó Senhor Deus e Pai, Senhor, nesta hora, em nome de Jesus, Senhor, eu ministro a cada coração dos Gideões aqui, ó Pai. Senhor, eu ministro agora, Senhor, a santidade do Senhor, ó Pai, conquistada por Jesus, ó Deus,
Pai, eu ministro agora, Senhor, em suas mentes, ó Deus, a responsabilidade, a alegria, Senhor, de te servir nesse ministério, ó Pai. Pai, eu coloco agora, Senhor, cada vida, Senhor, nos teus braços, ó Deus, confiantes, ó Deus, nas maravilhas que o Senhor tem para revelar a cada um de nós, ó Pai. Pai, nesta hora, Senhor, vá, Senhor, trazendo, ó Pai, a edificação de cada coração, ó Pai. Aquilo que está faltando, que ele tem te clamado, ó Deus, que o Senhor possa supri-lo, ó Deus. Aquela, Senhor, que tem derramado lágrimas diante do Senhor, ó Pai. Colha, Senhor, as suas lágrimas, ó Pai. Traga alento, ó Deus, ao seu coração, ó Pai. Aquele Gideão, Senhor, que tem se colocado fiel, ó Pai, diante do Senhor, mas que quantas vezes tem dificuldades com seus filhos, ó Pai. Nesta hora, Senhor, eu ministro, ó Pai, as providências dos céus, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus, ó Pai, porque não somos nada sem o Senhor, ó Deus. Queremos reconhecer que a santidade vem do Senhor, ó Senhor Jesus. Nós queremos colocar o nosso coração nas tuas mãos, o nosso coração como um vaso, para que o Senhor possa alargá-lo, Senhor, para que o Senhor possa derramar unção, derramar vinho, derramar água da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Que o Senhor abençoe a cada um de nós nesse restante do congresso. Só lembrando que a irmã Angelita, que depois tem a palavra do pastor Paulo agora para nos edificar como alimento sólido, e depois nós teremos também a unção de guerra, que nós temos visto quando vamos consagrar os Gideões em outros núcleos, em outras igrejas, né? Uma unção de guerra com o poder do Espírito Santo tão maravilhoso. Aguarde. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe, em nome de Jesus. Palmas para o Senhor Jesus, que a honra é dele. Obrigada, Rita. Deus te abençoe. Cadê o Alexandre? Para a gente louvar o Senhor? Prontos para marchar, prontos para louvar o Senhor, prontos mesmo? Vamos ficar de pé. Nós vamos adorar ao nosso Deus. Este Deus maravilhoso é o único Senhor. É o único Senhor. E Deus tem com perfeição tudo na sua presença. Os anjos o louvam, adoram. Os querubins, serafins cantam santo, santo, santo é o Senhor. E como a revelação que Deus trouxe para o Carlos, trouxe para a sua igreja, trouxe para nós, que nós somos a oferta de manjares ao Senhor. Nós somos essa flor de farinha que se consome sobre o altar de Deus. Então, nesta hora, nós vamos dar ao Senhor o nosso melhor neste louvor.